falar sobre a revelação e o útero de Deus. A revelação e o útero de Deus. Nesta noite, Gênesis 15 e Marcos, no capítulo 5, serão dois textos relevantes para aquilo que nós devemos falar. Eu realmente não quero me alongar. Gênesis 15 e logo Marcos, do capítulo 5, serão relevantes para aquilo que nós vamos falar nesses dias. Desde o ano de 2009, na minha experiência, quando numa cidade chamada Lagos, em Nigéria, na África, o Senhor Jesus entrou no quarto e se revelou para mim. Nós estamos construindo, e na medida que nós vamos edificando esta nova versão do corpo de Cristo, porque a única razão por que um novo convertido é mais animado que você, é porque a cristologia dele é a mais recente. Ele, o que recentemente encontrou com Cristo, tem a versão mais atualizada do Senhor. Alguns de vocês administram modelos de 3 décadas atrás. Você está tremendamente preparado para uma realidade que já não existe. Tem gente aqui que está preparado para adorar com cânticos que já ninguém canta. Tem gente aqui que está preparada para pregar mensagens que ninguém mais quer escutar. E na medida que nós fomos construindo o propósito de Deus, edificando o edifício vivo, nós chegamos à seguinte equação de que a igreja que será relevante, a igreja que vai exercer paternidade e gerar filhos, é uma igreja que vai precisar de 4 códigos fundamentais. Em primeiro lugar, ela vai precisar de uma palavra revelada. Diz comigo, uma palavra revelada. Não, todo mundo tem que participar. Diga comigo, uma palavra revelada. A pior coisa que pode acontecer com você é você ministrar uma palavra copiada. E eu quero esclarecer que eu não estou me referindo às mensagens que nós recebemos de homens e mulheres de Deus e transmitimos a outros. Elementos daquilo que hoje eu vou ministrar foram ministrados a mim através de homens de Deus com quem eu caminho nessa jornada da construção do reino de Deus nesses dias. Quando eu digo verdade copiada ou revelação copiada, eu me refiro ao fato de que, a menos de que a palavra tenha falado a você, ela veio de segunda mão. Aquele ouviu e te comunicou, e aquela comunicação do outro a você, ela gerou informação, mas ela será incapaz de produzir transformação. Porque a verdade copiada informa, a verdade revelada transforma. Uma palavra revelada foi o primeiro elemento que nós percebemos que o corpo de Cristo precisa. Mas esta palavra revelada precisa ocorrer numa segunda circunstância, instância. É quando esta palavra revelada é colocada num ambiente profético. Diga comigo, ambiente profético. Eu viajo muito, em alguns lugares eu encontro comidas que parecem com a comida goiana. Parece. E muitas vezes a pessoa que cozinha tem a intenção de mimicar, de fazer mímica daquilo. Mas é impossível traduzir a culinária, porque a culinária não é só os ingredientes, é o povo, é o lugar, é o ambiente. A experiência culinária, então, não é necessariamente aquilo que você come, é a percepção de todos os sentidos envolvidos no processo. Então é muito distinto que você coma X
prato em algum lugar do planeta onde a única coisa que ali existe são os ingredientes copiados daqueles da receita original, que você viaje e naquele lugar o ambiente completo, pleno das pessoas, do ar, dos cheiros, dos sorrisos, da boa vontade, do desejo de compartilhar, são postos. Os científicos afirmam que 60% da experiência do paladar não necessariamente tem a ver com aquilo que a minha língua toca, senão com as percepções memoriais do processo. Então, de repente, você gosta de um prato X, mas não é que você gosta necessariamente dos ingredientes daquele prato, é porque aquele prato te remete a uma realidade de algum ambiente em algum momento. A sua mãe fazia aquilo. Você sentava para comer, e o ambiente inteiro. Então nós entendemos, na medida que nós fomos construindo esta ideia da igreja, essa nova eclesiologia, de que era fundamental que nós restituíssemos o ambiente profético da igreja. Diga comigo, ambiente profético. Em terceiro lugar, essa palavra revelada, que agora é posta no ambiente profético, ela precisa de uma equipe preparada que a cultive. Porque a pior coisa que pode acontecer na sua vida é que a palavra correta encontre a equipe incorreta. E é muito comum nos nossos dias, porque a mesma palavra que transforma um pescador em apóstolo é a palavra que transforma um intelectual em suicida. Porque Pedro e Judas foram discípulos do mesmo Senhor e escutaram a mesma palavra. Nós precisamos corrigir as equipes na igreja. O povo que cultiva a palavra. O povo que cultiva a palavra. Uma palavra vinda revelada do céu sempre será administrada por homens. Ela nunca será administrada por Deus. O meu destino sai do céu, mas o meu destino é aberto por homens. As conexões que eu faço ou deixo de fazer. É o homem do cântaro de Mateus no capítulo 25 e 26. Quando vocês forem para preparar o ambiente da ceia, o ambiente transicional do novo pacto, do sacrifício do cordeiro contínuo, do sangue dos novilhos e dos bodes, ao sacrifício do cordeiro de Deus que tira o pecado domingo. O ambiente da ceia do Senhor, de auditório para mesa, de o pão do deserto ao pão do céu. Esse ambiente, quando vocês cheguem em Jerusalém, vocês vão encontrar o homem do cântaro, disse Jesus. E eu quero encontrar o homem do meu cântaro onde eu for. O homem que conecta a minha vida ao meu destino profético numa determinada cidade. O homem do cântaro te acelera 100 anos da sua vida. O homem do cântaro te mostra onde você deve estar. Ele evita que você entre em lugares onde você não deve estar. Mas nós descobrimos então que na medida que a palavra revelada era ministrada, na medida que os ambientes proféticos eram restaurados, e na medida que as equipes, as pessoas que cultivam a palavra eram fundamentadas, faltava um elemento nesta equação de uma igreja de paternidade e de geração de filhos orgânica e missional. É que esta igreja, de repente, percebeu que ela tinha um útero infrutífero, um útero abortivo. E o processo ocorreu por força involuntária dos movimentos evangélicos pentecostais e carismáticos dos últimos 120 anos. E obviamente que o tempo e a percepção coletiva, histórica, teológica do auditório não me permite desdobrar essas verdades com a conceitualização necessária, portanto irrelevante para essa noite. Mas apesar disso, então, você e eu temos que aprender a seguinte realidade: por anos, as pessoas depositaram uma palavra no coração das pessoas. Eu me converti numa época em que qualquer culto que você ia, você não saía sem 7 profecias, das mais absurdas às mais ungidas. Uma vez eu estava no auditório, e quem aqui já não passou por essas loucuras?
Aí tinha um pastor comigo assim, ele, a mulher e uma moça do lado, igual está essa menina aqui. Aí o cara no púlpito falou assim: Deus está me falando que ela vai ser a sua esposa servo, a moça e a mulher do outro lado. Eu falei, deu morte. Eu falei, morreu, velho, acabou. Eu quis ver só a peixeira. Eu falei, vai morrer todo mundo aqui. E eu falei, isso aqui vai dar briga, menina. E a menina, a moça, está sentada, crente, orando. Loucuras. Um cara orando por revelação uma vez falou para um cara assim: ó, o Espírito de Deus está curando o seu útero. Aí foi um desses bobos no cara, no pregador, e falou assim: pastor, homem não tem útero. Ele falou: Deus vai te dar um útero novo nessa noite. Eu falei, rapaz, tem gente que é idiota, né? Essas loucuras. A pentecostalização inflamada da fé, a experiência exageradamente emocional, que teve seu lugar e portanto, não mal interprete aquilo que eu digo, porque faz alguns segundos atrás nós estávamos celebrando de maneira viva a nossa fé, mas a pentecostalização inflamada da experiência do reino, produziu que houvesse um fenômeno, que eu argumento e eu coloco à apreciação dos senhores nessa noite, de que esta exagerada fecundação, sem a responsável gestação, parto e educação de uma geração, formou que, eventualmente, aqueles que, onde a palavra repetida e irresponsavelmente foi semeada, produziu ventres que hoje são, por força de abuso e prostituição, uma espécie de estupro teológico dominical. Fez com que uma geração hoje seja capaz de participar da seguinte realidade. Olho aqui porque isso aqui é governamental. Onde uma pessoa senta, recebe a palavra e nada acontece. Qualquer marido aqui, que ter intimidade com a sua esposa, e obviamente as metáforas que hoje eu uso em relação ao aspecto biosocial dessa verdade, são simples sombras da verdade revelada a qual eu quero te levar. Porque hoje aqui é mais que uma pregação, hoje aqui é uma espécie de clínica de cura dos úteros enfermos. Porque se a palavra revelada a Abraão, em uma tenda na Mesopotâmia, transformou a história de um planeta, se a palavra revelada ao espírito de Daniel fez com que ele enfrentasse o imperador mais importante e, portanto, mais cruel do planeta, se a palavra no espírito da igreja do primeiro século fez com que eles estivessem dispostos, porque o mesmo Deus que te livra da boca do leão, em Daniel te joga dentro da boca do leão, nos calabouços de Roma. Se a palavra revelada a William Carey fez com que ele saísse da Inglaterra e morresse na Índia, pregando o Evangelho. Como é que você me explica que a mesma palavra hoje é repetida, às vezes semeada no coração de uma pessoa e nada acontece? Eu tenho uma explicação médico-teológica, e eu quero te explicar hoje. É uma tese. O útero da igreja se transformou infértil por causa das repetidas ações irresponsáveis de uma semeadura sem gestação responsável. Qualquer marido aqui que tem intimidade com a sua esposa, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 21 meses, 2 meses, 3 anos, e ela não toma nenhum tipo de anticoncepcional, qual será a conclusão óbvia de qualquer pessoa? De que esta moça, que é fecundada pelo marido todos os dias e nunca engravida, ela é estéril. A igreja dos nossos dias está estéril. A explicação da esterilidade da igreja explica o evangelismo ineficaz da igreja, onde 90% do crescimento das congregações evangélicas é produto de transferência de crentes desiludidos e órfãos de outras congregações. De que o crescimento evangélico não representa em nenhuma instância transformação
social. O Brasil é um dos países mais grandes enquanto a igreja evangélica no planeta, e é o país, ou um dos países mais corruptos do planeta. Faz uns dias eu estava lendo o New York Times, e dos anos de 2006 aos anos de 2012, 2 anos deste período, a Petrobras foi a empresa mais rentável do planeta. E todos vocês, os mais esclarecidos, sabem de toda a loucura que acontece. Alguém me pergunta, o que isso tem a ver comigo? Tem a ver que nós temos que mudar o quadro. Nós não podemos subir aqui todo domingo, entrar nas casas e seguir fecundando o povo, lançando sementes no povo, e nada acontece. Porque nós só vamos fomentar o aborto contínuo da fé. A tarefa então é que nós ouvimos, e faz uns dias, e as mentes, aquelas que eu tenho o privilégio de caminhar com elas, as mentes mais importantes do mover de Deus nos nossos dias, chegam à conclusão de que o útero da igreja precisa ser curado. Hoje então eu quero, amanhã e logo na noite de domingo, eu quero pregar sobre a revelação e o útero de Deus. A revelação e o útero de Deus. Deus vai arrancar a esterilidade da sua experiência de fé. O que Deus, levante a sua mão direita e receba esta palavra, o que Deus semear na sua vida da agora em diante, vai produzir frutos em nome de Jesus. Levante as suas mãos e receba esta palavra. Você será um ministro fértil de hoje em diante. Tudo que você falar vai se cumprir. Onde você colocar os seus pés, vai prosperar. Tudo que você tocar, vai crescer. Com quem você se conectar, o evangelho, a graça de Deus vai entrar. Na casa de Dorcas, a morte vai sair. Na casa de Cornélio, o Espírito de Deus vai descer. Na casa de Zaqueu, a salvação vai entrar. Por quê? Porque a esterilidade vai ser tirada da sua empresa, da sua vida social, dos seus discípulos, das gerações de filhos que Deus vai te dar, das suas iniciativas financeiras e ministeriais. Hoje e durante esses 2 dias, o Espírito de Deus vai curar o útero da igreja. Os abortos vão desaparecer, os filhos órfãos vão desaparecer, e o Espírito de Deus vai nos levar a uma igreja cheia da presença e da glória de Deus. Se essa é a sua declaração, aplauda o Senhor e exalta o nome dele nesta noite com gritos de júbilo e de celebração. Alguém diga comigo: Deus está curando o útero da igreja. E não existe outra maneira de pregar sobre a revelação e o útero, senão remetendo-nos ao primeiro caso nobre das escrituras de esterilidade. Ele tinha 75 anos. Deus o chama. E a história de Abraão é tão repetida que o transfundo histórico é relevante nessa noite, assumindo que todos nós, numa medida ou outra, já o conhecemos. 15 anos depois de ouvir a primeira palavra, em Gênesis, no capítulo 12, Abraão está em Gênesis no capítulo 15, e ali Deus visita Abraão de novo. E aqui existem alguns princípios inquebrantáveis, e eu aconselho que você os escreva. Em primeiro lugar, para que haja multiplicação, conforme a ordem divina e o desenho apostólico, nós temos que receber uma intervenção do esperma de Deus. 70% dos elementos de parábola de Jesus no Novo Testamento, ainda que usassem elementos da agricultura e pecuária, linguagem acessível ao seu primeiro auditório, não tem a ver com elementos agropastoris, tem a ver com genética de esperma e de fecundação. A parábola do semeador não é nada senão o esperma de Deus encontrando úteros de diferentes categorias e estados. Obviamente que a interpretação pobre, piegas, carente, óbvia, distorcida, inocente, devocional,
evangélica, quebrada, não nos permite entender a Escritura conforme a Escritura foi lida, porque é muito distinto entre ler a Bíblia e ver a Escritura. E é preciso que você não cometa um erro bibliológico, porque obviamente os 66 livros do cânon, desde os primeiros concílios da igreja, oferecem a nossa regra de fé e conduta, mas senhores, a Bíblia não é letra e papel, a Escritura é palavra e vida. A palavra não é o livro, a palavra é um homem. O importante não é a letra, o importante é a verdade revelada de trás da letra. Eu ouso argumentar que a igreja evangélica hoje sofre de uma espécie de artrite bibliológica, uma espécie de medo protocolar de ir mais além daquilo que diz o texto. A igreja precisa da semente da palavra de Deus. A segunda verdade, o segundo princípio inquebrantável, enquanto nós falamos de revelação e o útero de Deus, tem a ver que o ventre onde a semente é depositada, no seu tempo, produz multiplicação ou aborto, mas igual ele não vai ficar. A pior coisa que pode acontecer na sua vida é que você se encontre com um homem de Deus, porque você não vai sair igual. Encontrar-se com um apóstolo, não estou falando desse cara que anda por aí com um anel no dedo e mandando o povo beijar, espírito de Paquito, essa gente louca que anda por aí, por favor, by the way, não me misture com esse povo. Eu não sou o Mefibosete que te deixou cair. Lembre-se disso todos os dias. Todas as vezes que alguém vem falar comigo de suas dores, com relacionamento de líderes evangélicos, eu repito a mesma frase: eu não sou Mefibosete que te deixou cair. Eu sou Davi que te chamou para sentar na mesa. Lembre-se de com quem você está falando. Portanto, aqui eu não vou abrir parênteses para explicar ou diferenciar de que aquilo que eu estou falando aqui é absolutamente distinto às loucuras ou às inflamações do entendimento apostólico brasileiro, que a meu parecer é infantil, é idolátrico, é faraônico, é babilônico e vai cair em 3 dias em nome de Jesus. Porque eu não estou aqui para construir torres, nem jardins suspensos, eu estou aqui para levantar altares em nome de Jesus. Mas essa verdade é inquebrantável. A palavra encontrada no tempo, e obviamente nós temos que diferir aqui o tempo da eternidade, porque as duas coisas não são uma concatenada existência terminal. A eternidade não é o que vem depois do tempo, a eternidade é uma frequência superior ao tempo e à realidade. Eu não estou aqui, o que você está vendo é uma projeção holográfica. Eu estou falando de outros lugares, eu estou em Efésios 1:3, eu estou sentado com Cristo nas regiões celestiais. O que você vê, ouve e toca é só uma percepção física de uma verdade verdadeira, porque no reino que eu vivo as coisas invisíveis são mais reais, ainda que não tangíveis. Se você pensa que o que eu estou falando é um trocadilho de palavras, você precisa se arrepender e crer no Evangelho de novo. Porque esta leve e temporária tribulação não se compara com o peso eterno de glória. Eu só vivo no tempo por uma questão de destino. Eu não vou para o céu, eu saí de lá. O céu não é meu destino, o céu é a minha origem. Eu não tenho saudade de Jesus e nem quero vê-lo de novo, porque eu nunca deixei de vê-lo nos últimos 30 anos da minha experiência de fé. O segundo princípio que precisa ser entendido é que esta igreja aqui, e hoje e amanhã de manhã, e obviamente eu tenho aqui o pastor do nosso ministério, e esta verdade também se aplica, mas às demais congregações eu tenho absoluta zero responsabilidade com o que você vai fazer com isso. Eu já deixei de preocupar com a interpretação do povo. O que você entende do que eu falei é um problema seu. Não é minha responsabilidade os filtros do seu entendimento. Portanto, aquilo que você entende é um problema seu. Eu sou responsável pelo que eu digo.
Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: nos últimos 5 anos, por exemplo, está todo mundo aqui, irmãos? Nos últimos 5 anos eu encontrei os homens mais fundamentais do planeta. Foi a pior desgraça que aconteceu na minha vida. Arrebentou minha vida inteira. Eu nunca mais fui o mesmo. Eu estou igual Jacó. Eu manco de um lado. Porque o problema é o seguinte, irmãos. Nós queremos a semente revelada com úteros frutíferos, sem entender que esse encontro de coito eterno vai necessariamente produzir ou a frutificação de filhos e projetos de destino, ou o aborto e, portanto, anos de miserabilidade. Obviamente que no mundo evangélico, essa dicotomia que eu estou apresentando é entendida somente no contexto de aqueles que estão na igreja e os que se desviam. Mas na parábola do filho pródigo, que na verdade é a parábola de paternidade e geração de filhos da Escritura, ambos filhos, o de dentro e o de fora, estão perdidos. A diferença é que o filho maior perdeu sem sair de casa. Então, quando eu digo que a palavra não processada, e eu estou pregando sobre revelação e o útero de Deus, existem 3 princípios inquebrantáveis de modo introdutório. O primeiro é que para que haja multiplicação segundo o desenho de Deus, precisa haver a intervenção de uma semente. Em segundo lugar, é que a palavra ou a semente depositada no ventre de uma pessoa vai produzir transformação ou aborto, mas igual esta pessoa não vai ficar. Em Lucas, no capítulo 5, o relacionamento dos 2 filhos, o menor e o maior, o menos desenvolvido e o mais maduro, o desprovido e o apodrecido, em 2 circunstâncias, as ações de ambos são distintas, mas a raiz quadrada que produz a equação é a mesma. Ambos não conheciam o Pai. Qual que é a minha questão? Essa igreja aqui tem que tomar um cuidado tremendo nos próximos anos, porque tudo que vocês tocarem vai prosperar, até coisa ruim. Porque a unção da multiplicação não faz distinção da natureza do multiplicado. Quando Deus te dá uma unção para multiplicar e você põe a mão no que você não deveria, aquilo também se multiplica. Então você, na sua vida pessoal, na sua empresa, no seu casamento, e eu quero aqui, eu sinto na verdade de ministrar uma palavra a quem está aqui, não tem nada a ver com, mas eu penso que é um hiato do Espírito hoje. Quem aqui se divorciou e você hoje diz assim, olha, eu vou encontrar um homem de Deus, uma mulher de Deus, você vai precisar tomar cuidado, porque você vai encontrar com homens de Deus e mulheres de Deus, mas você também vai encontrar com homens do inferno e mulheres do inferno. E se você tocar, vai prosperar. Diga comigo, tudo que eu toco prospero, na mesma medida que é uma bênção, é uma maldição. Você lembra daquela mitologia grega, do cara que tudo que ele tocava virava ouro? Lembra? Ou era prata? O que era? Ouro. Você já pensou numa tristeza dessa? É bom os primeiros 7 dias. Mas quando é fé, você pega na sua mulher, pá, a louca vira uma estátua. Você fala, ih, perdi a mulher, meu Deus, tormento. Então nós falamos da unção de multiplicação só no seu aspecto positivo. Mas nós nos esquecemos que a unção da multiplicação desconhece a natureza do multiplicado. E tudo aquilo que nós tocamos, que não deveríamos de tocar, também se multiplica. O terceiro princípio inquebrantável, e eu aconselho que você o escreva, é necessário ter intimidade com Deus, para que a semente encontre um ventre onde possa reproduzir-se. Se você pedir para que eu resuma em uma só palavra aquilo que a igreja deve fazer nos próximos 7 anos, o resumo será simples. A igreja vai precisar ter intimidade com Deus. Alguém diz comigo intimidade. Alguém diz comigo intimidade. Intimidade com Deus é uma das coisas mais difíceis, porque o homem é delicado. Deus não gosta de coisa suja. Você já ficou na casa de uma pessoa extremamente limpa?
Dessas assim, que tem um espírito acetônico. Que toda hora, onde você passa, ela passa um paninho atrás de você. É bom no começo, você chega na casa, você fala assim, rapaz, que casa limpa, meu Deus, que coisa cheirosa. Daqui 2 minutos você vai tendo a impressão que você está sujo. Aí você começa, será que eu estou fedendo? Por que ela está me olhando com essa cara? Deus é delicado, Deus é santo. A santidade de Deus não tira férias. Deus não relaxa hora nenhuma, tem um protocolo, rapaz, é dia e noite aquilo. Intimidade com Deus não é uma coisa fácil. Nós falamos de intimidade com Deus, e obviamente, nós não estamos falando aqui, eu desmerecendo a paternidade do Pai, mas a Escritura diz que intimidade com Deus custa caro. Se o Evangelho é de graça, a santidade vai te custar todas as coisas. Se aceitar a Cristo é pela fé, ser discípulo de Jesus é obediência radical. E nós temos que deixar, irmãos, de transvestir o convite da fé por algum tipo de banalização da experiência. O convite da fé é um convite de radicalidade, um convite de entrega absoluta, intransferível, plena, inquebrantável e total. É tudo ou nada. Ou é adorador ou não é. Ou é santo ou não é, ou é Bíblia ou não é, ou é vida de santidade ou não é, ou é vida radical no altar ou não é. Portanto, esta igreja que é chamada nesse terceiro princípio inquebrantável para ter fé em Deus, para caminhar com o trono, para viver na presença de Deus, não será fácil os próximos anos. A intimidade com Deus será demandada da sua vida. O Espírito de Deus vai demandar intimidade. Não basta conhecer o Pai de longe. A distância do filho maior em Lucas 15 em relação à intimidade com seu pai é absurda, porque ele morava numa casa, mas não conhecia o que estava acontecendo naquela casa. Você já viu que tem gente na igreja que é assim, que é despistado? Você pode ver que aqui faz, desde quarta-feira está tendo um evento de cunho internacional. Eu tenho certeza que amanhã, domingo, vai chegar um membro dessa igreja aqui e perguntar, o que aconteceu aqui essa semana? Alguém precisa sacrificar o cara na porta, gente. Pegar o cutelo de Abraão e derramar o sangue dele no altar. Infeliz do inferno, meu Deus. Como é que você pode ser parte de uma casa que movimenta mais de 17 mil pessoas em 27 nações, reúne as vozes mais preponderantes, o cara chega aqui domingo, ele não sabe o que aconteceu. O filho pródigo volta para casa, anel na mão, sandália no pé, vestidura nova, novilho sacrificado, música de alegria. O filho maior chega em casa, ele não tem intimidade com o pai para perguntar, ele pergunta o empregado, e o empregado, o que está acontecendo aqui? Como é que está acontecendo? Eu não sei o que está acontecendo na minha própria casa. Tem festa na minha casa e eu não sei. Alguém está cantando na minha casa e eu não sei. Mataram um novilho na minha casa e eu não sei. O anel de assinatura de propriedades do bem do meu pai foi colocado na mão de alguém e eu não sei. As vestiduras reais foram vestidas em alguém e eu não sei. E o pior de todas as coisas, eu não tenho ou não cultivei intimidade necessária com meu pai para poder perguntar. E aquela falta de intimidade produz revolta, porque se a intimidade produz amor e entrega, a ausência dela produz revolta e amargura. Eventualmente o filho pergunta ao pai: pai, por que eu estou aqui faz anos e o senhor nunca matou um cabrito, nunca me deu roupa nova, nunca colocou sandália nos meus pés? Aí o pai diz a verdade que todos nós deveríamos de receber nessa noite, com celebração no nosso espírito. E eu estou falando do terceiro princípio inquebrantável no processo da cura do útero da igreja, que vai receber revelação. O pai olha para o filho e diz: meu filho, tudo o que eu tenho é teu, tudo o que eu tenho é teu, tudo
tudo o que eu tenho é teu. E essa é a palavra do céu para a vida desta igreja, que vai arrebentar nos próximos dias. Tudo o que eu tenho é teu. Alguém aqui diz aleluia. Alguém aqui levante as mãos para os céus e solta um glória a Deus que enche esse lugar. Eu poderia passar as próximas 2 horas aqui falando da reação do filho maior, porque a parábola não é do filho que foi embora. A parábola é dita a fariseus que conheciam os 637 códigos da lei, mas tinham perdido a intimidade com o pai. A parábola de Lucas 15 não é do filho pródigo que se foi, a parábola é do filho pródigo que nunca saiu. A parábola das ovelhas não é da uma que se perdeu, é das 99 que se sobreviveram só no deserto. E a igreja apostólica não existe para andar de trás de uma ovelha desenvairada que demanda toda a arquitetura ministerial por causa dos seus caprichos e abandonos. As ações pastorais de colocar nos ombros e sarar o ferido são esporádicas. A tarefa do ministério, segundo Efésios 4, de 11 a 16, não é colocar a ferida nos ombros. A tarefa é treinar os santos para a obra do ministério. A parábola das 100 ovelhas não é a história da ovelha que se perdeu, é o treinamento das 99 ovelhas ninjas que sobreviveram aos lobos do deserto sem pastor. Então, se vocês viverem em função de um louco que se perde, vocês nunca vão crescer. Porque toda a mecânica de Deus em volta de uma pessoa que se perde. Alguém diz assim, mas não tem que alcançar o perdido? Whatever, irmão. Deixa eu terminar que eu estou cansado. Mensagem enjoada, rapaz. Amanhã eu continuo. Fica de pé.